há 2 semanas atrás, eu comecei a fazer pergunta para mim mesmo. Mas antes de começar a falar, eu queria dizer para o irmão ali que uma vez minha moto no escuro tinha quebrado. E ele passou, me deu uma carona e me ofereceu ajuda. É engraçado como é que o bem que as pessoas fazem para a gente nunca esquece. A gente fica armazenando na nossa mente, armazenando as memórias, né? É engraçado isso, né? E eu lembro até hoje, como se fosse hoje. Eu acho que ele nem lembra. Ele nem lembra disso. Mas eu falei, gente, por que ele parou aqui para me dar carona no escuro? Aí eu vi ele todo de calça, falei, ele é evangélico. Ele é evangélico, isso é coisa de crente, né? Passar e ajudar os outros no escuro sem conhecer. Aí depois eu olhando para ele aqui, falei, ô irmão ali, Deus abençoe a vida dele, que você continue sendo assim. Irmãos, então, como eu disse, eu fiz muitas perguntas sobre mim mesmo, sobre a minha vida. E eu comecei a me perguntar, queria que os irmãos também fazem essa pergunta. Porque, como eu disse, a gente vai acumulando memórias ao longo da nossa vida, que um dias finais da nossa vida, né? A gente começa a refletir sobre essas memórias. E eu estava começando a memorizar, me conhecer, porque nós seres humanos temos que se conhecer, né? A gente sabe que somos seres limitados, vivemos num mundo que já é do maligno, né? A Bíblia fala que o mundo já é do maligno, mas a gente não pode levar isso em conta, porque nós somos de Jesus. O melhor da terra. Então eu comecei a fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que eu fiz foi, eu pensando, imaginando bem assim, meu Deus, quando chegar o meu último dia da minha vida, eu comecei a me perguntar aonde eu vou estar, com quem eu vou estar e quem vai estar perto de mim. Já pararam para se perguntar isso na vida? Porque todo mundo sabe que eu trabalho na área social e o índice de pessoas abandonadas é muito grande. Abandonada pelos seus filhos, abandonada pelos seus maridos. Não sei se já pararam para analisar isso, mas existem muitas pessoas abandonadas, né? E eu comecei a entender na minha mente por que as pessoas chegam ao final da vida e não conseguem juntar, não conseguem ter pessoas ao seu lado que possam cuidar de vocês, que possam, por exemplo, não abandonar, igual a minha esposa com o pai dela, não abandonar uma pessoa. E eu comecei a memorizar isso, comecei a perguntar se o que eu estou fazendo na minha vida está certo, né? Porque nós como crentes, a gente tem que entender o que eu estou fazendo na minha vida. Será que eu estou fazendo certo? Será que quando chegar esse último dia da minha vida, que eu deparar com uma enfermidade, quem vai cuidar de mim? Eu sendo crente, vivendo com Jesus 40, 50 anos, será que eu acumulei pessoas para estar ali comigo na minha vida? E a gente vê que o índice de pessoas sendo abandonadas é muito grande, irmão. É muito grande, porque a gente fala bem assim, porque a gente tem uma ideia que um princípio bíblico que está no livro de Gênesis estende o Novo Testamento, que é honrar o teu pai e tua mãe. É assim? Isso é um mandamento, irmão. Isso é obrigação de quem quer viver mais, de quem quer servir a Jesus, é honrar pai e mãe. Mas a Bíblia fala honra teu pai e mãe, mas não fala quem é a sua mãe, quem é seu pai, né? Não explica, eu falo assim, não, honra seu pai e sua mãe, só se for crente. É assim? Não. Então a gente tem que entender que as pessoas são cheias de defeitos, são cheias de limitações, e que a gente tem que nos aprender a nos conhecer para a gente entender as outras pessoas. Não é assim que funciona a vida? E eu comecei a observar que eu precisava mudar algumas coisas em mim. Como, por exemplo, às vezes eu ajo pela minha emoção. Eu tenho que aprender a controlar essa emoção dentro de mim. Eu tenho que ser uma pessoa que eu tenho autocontrole emocional. Outra coisa que eu tenho que ter dentro de mim é maturidade, irmãos. As pessoas são muito maturas, não cresceram. Tem um corpo, tem uma mente, um corpo, uma estrutura de gente grande, mas age como crianças, age como pessoas sem maturidade. Então, se eu tiver isso, imagina Salomão agora pedindo a Deus sabedoria. Imagina Salomão, Senhor, eu quero sabedoria. O que é sabedoria? O que vem sabedoria? Entender muito? É ser muito estudado? Não. Sabedoria é o índice de conhecimento que você tem para lidar com você mesmo e lidar com as outras pessoas. Isso é sabedoria. Porque se você não consegue lidar com você, meu irmão, você não vai lidar com ninguém. Você vai estar entrando numa igreja, saindo, e você vai sair infeliz. Porque o dia que você entender que o problema não é os outros, o problema é você, você vai começar a entender quem é você. Então as pessoas ao seu lado vão entender, não, eu não posso entrar em confusão, eu não posso fazer isso, porque elas sabem que onde ela quer chegar. Então essas pessoas que têm sabedoria, ela corre de atrito, ela corre de confusões. Não é
assim que funciona. Uma pessoa sábia, ela não entra num debate, ela não entra em discussões, ela não entra em questões que não levam a lugar nenhum. Como, por exemplo, vocês sabem que no nosso meio evangélico existe várias de coisas que não levam a gente a lugar nenhum. O que leva a gente ao lugar é você cumprir o princípio, é você honrar o pai e sua mãe e você ser servo de Deus. O que é ser servo, irmão? Ser servo é você servir, não é você ser mais, não é você achar o superior a alguém, é você servir as pessoas. Então eu comecei a perceber isso. Eu preciso me conhecer, eu preciso entender onde eu quero chegar, eu preciso entender quem vai estar do meu lado no fim da minha vida. Porque é muito triste, irmão, você chegar no seu fim da sua vida, você olhar e não tem ninguém para cuidar de você. Imagina isso. Imagina como que a vida é cruel com você. Mas como que eu chego até isso? O que eu faço para chegar até isso? É isso que eu quero passar para você nessa noite. É o entendimento que eu tive e gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu vou no versículo de Lamentações. Todo mundo sabe que Lamentações, Jeremias está lamentando. Está falando Lamentações, eu estou lamentando. Lamentando por algo, por coisas. Então eu vou começar no versículo, mas não é esse versículo que eu quero entrar, só para vocês lerem. Lamentações 3 diz bem assim, 20, ó. Minha alma continuamente os recorda. Então a minha alma continuamente lembra. Então, automaticamente, vocês entendendo tudo que eu estou falando no final da vida, vocês vão começar a recordar no final da vida quem vocês foram, o que vocês fizeram e o porquê que vocês estão passando. Só existe um meio de você entender isso, quando você estiver no seu final da vida. Quando você estiver velhinho sem ter força, ou quando você tiver com alguma doença, que não é o caso, né? Tenho fé em Deus nisso, mas que você vai começar a recordar as memórias. Assim como eu trouxe a minha memória, que aquele rapaz me ajudou uns 10 anos atrás, vocês também vão começar a recordar o que vocês fizeram, o bem que vocês fizeram e o mal que vocês fizeram. Então vai dizer bem assim, ó, continuamente recorda, esse abate dentro de mim. Então está dizendo bem assim, olha, além de eu me recordar na minha alma, isso vai começar a bater dentro de mim. O que é bater? É começar a fazer eu sofrer, é começar a me fazer mal dentro de mim. Imagina você no final da sua vida, você começar a se lamentar pelas coisas que você fez. É muito triste para o ser humano. Se a gente for parar para perguntar às pessoas o que ela se arrepende no final da vida, ela não vai se arrepender do que ela fez, ela vai se arrepender do que ela não fez. Como, por exemplo, se tornar uma pessoa melhor, como, por exemplo, saber perdoar as outras pessoas. Então as pessoas vão chegar no final da vida e vão começar a se arrepender disso. Por que eu não perdoei fulano? Ou por que eu não fiz isso? Ou por que eu não fiz aquilo? As pessoas vão começar a recordar e vão começar a lembrar disso na sua memória. E vai dizer o seguinte, olha, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Agora eu te pergunto uma coisa, o que dá esperança a uma pessoa assim? Quais são as causas que levam a gente? Não, eu quero lembrar disso que me dá esperança. O que você quer lembrar que te dá esperança? Não é essa vida, irmão, é essa vida que eu estou falando. É esse fim de vida que a gente tem que entender para a gente se tornar pessoas melhores. O que eu quero lembrar que me dá esperança? O que você vai lembrar que te dá esperança? Você vai lembrar do mal que você fez para alguém? Não, né? Você vai lembrar das memórias que você teve na sua vida, que você fez o bem para alguém. Então são essas memórias que vai trazer a gente a esperança no nosso final da vida. Imagina uma pessoa muito ruim que fez maldade, uma pessoa que sempre fez o mal. Imagina o final da vida dela. Irmão, isso vai começar a corroer ela, isso vai começar a adoecer a mente dela. E o sofrimento, irmão, a Bíblia diz que a nossa alma, ela fica assim desesperada. Porque imagina você agora querendo ir para o céu, serviu a Jesus 40 anos e chega no final da sua vida, você começa a lembrar do mal que você fez. Aí vai vir o primeiro pensamento que vai vir na sua memória, vai ser o seguinte: será que eu vou para o céu? Será o que eu fiz na minha vida? Será que eu vou ter essa oportunidade de Jesus? Porque o que leva a gente também a chegar no final da nossa vida é você assim, ó, eu fiz tudo na minha vida do bem. Igual a reportagem que eu vi do falecido Jô Soares. O repórter pergunta a ele se ele tinha orgulho de alguma coisa. Ele não sei nem se tinha religião, não sei o que tinha. Eu sei que ele chega com o repórter e fala bem assim: olha, tem uma coisa que eu tenho orgulho de mim. Eu não fiz mal a ninguém na minha vida.
Vocês podem rodar e perguntar se eu fiz mal a alguém. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca falei mal de ninguém. Eu nunca desejei o mal a ninguém. Eu nunca prejudiquei a ninguém. Então essas questões no final da nossa vida, a gente vai começar a recordar isso. São essas memórias que a gente vai começar a recordar. E são essas memórias que estão dentro do seu cérebro agora. E quando eu estou falando, tem pessoas pensando no que fizeram e no que ainda podem fazer para mudar. Será que esse ponto aqui da minha vida eu fiz errado? Será que eu fiz com fulano há não sei quantos anos atrás? Será que foi certo ou errado? A nossa memória ela nos condena 24 horas por dia. Ela começa a nos condenar. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero que vocês entendam, que já foi a introdução, aonde eu quero chegar no versículo agora. É nesse Provérbios que eu quero chegar, no grande Salomão, que ele deu instruções para a gente. Salomão deixou o versículo para ensinar a gente como a gente deve se comportar, como a gente deve ser. Vamos abrir a Bíblia comigo? Agora vamos ler a Bíblia. Porque isso aqui é um sacramento bíblico de Salomão. Provérbios 11:17, irmão. Provérbios 11:17. É engraçado que a gente tem em mente que a gente vai pagar por muitas coisas na nossa vida. A gente tem isso na mente. A gente, por exemplo, assim, fulano é uma pessoa ruim, mal, fulano vai para o inferno e vai pagar. Infelizmente a Bíblia fala o contrário. Em Provérbios 11 diz o seguinte, olha, o homem bondoso, aquela pessoa que é boa, faz bem a si mesmo. Mas o homem cruel, o homem mau, a si mesmo se fere. É esse que eu quero chegar. Dessa noite que a gente começar a entender. Os irmãos podem se assentar. Alguém viu na Bíblia a lei da semeadura? Quem planta, colhe. Tipo assim, vamos começar a entender. Você teve uma vida, um currículo, ao longo da sua vida, que você não conseguiu ser uma pessoa amável pelas outras pessoas. Você não conseguiu ser uma pessoa boa, eu posso dizer. Uma pessoa que, em vez de procurar conhecer Jesus, estando na igreja, em vez de procurar o que é bom, procurou fazer o que é mal. Então você, ao longo da sua vida, você foi colecionando esse currículo. Então a lei da semeadura, ela vem para dizer o seguinte, olha, você pode orar do jeito que for, você pode ir a monte, você pode fazer o que for. Você plantou, você colhe. Se tem uma regra na Bíblia que Jesus não mudou, foi essa, a lei de plantar e colher. Se você for parar para analisar, você começa a pensar e imaginar, e por muitas vezes eu mesmo me questiono, como servo de Deus e como ser humano, eu começo a me perguntar onde foi que eu fiz coisas ruins na minha vida, para me tentar pedir perdão e tentar se arrepender enquanto eu estou vivo, enquanto eu tenho a oportunidade, enquanto eu estou saudável, para me pedir esse perdão. Porque se existe uma regra bíblica que Deus não mudou, foi a lei de plantar e colher, ou seja, você plantou, você vai colher. Vamos dar um exemplo da Bíblia para a gente entender? Vamos pensar naquele homem de 38 anos num tanque, esperando o anjo descer e curar ele. Se a gente for parar para mentalizar e imaginar, a gente começa a entender o porquê que aquele homem levou 38 anos esperando Jesus descer, um anjo descer, e por que ele não conseguiu fazer uma amizade para empurrar ele. Para dar um empurrãozinho deles. Não é coisa da gente começar a imaginar? Será que aquele homem não conseguiu fazer uma amizade, Adriano? Porque se você vê uma pessoa aleijada, automaticamente você vai ficar com pena. E você vai dar um empurrão nele, não. Vou esperar e vou ajudar ele. Mas o porquê será que esse homem não conseguiu? É porque, irmão, existem pessoas no mundo que são muito difíceis de entender, de amadurecer a sua mente. Então sofrem mais. Quer um conselho para você evoluir, para você se tornar uma pessoa melhor? Aprenda rápido. Aprenda rápido, irmão. Aprenda rápido. Entenda rápido. Cresça rápido. Seja uma pessoa mais com maturidade na sua vida. Para você começar a sofrer menos.
Porque o grau de maturidade que você tem vai dizer o grau de sofrimento que você vai ter. Uma pessoa imatura, vamos dar exemplo de mim próprio, quando eu tinha meus 16 anos, 17, 18 anos, por muitas das vezes eu não tinha maturidade para entender que meu pai e minha mãe só queriam o bem de mim. E por muitas das vezes eu agia pelo meu coração e não pela minha razão. Então a Bíblia fala que o coração é enganoso. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Se ele é enganoso, ele pode me levar para caminhos que eu vou sofrer. Mas imagina se eu tivesse ouvido o conselho da minha mãe e das pessoas que queriam o meu bem. Eu teria sofrido menos na minha vida. Então o grau de maturidade que você alcança é o destino que dá ao seu equilíbrio emocional. E o que a gente mais vê hoje em dia nas igrejas do Evangelho? São pessoas desequilibradas emocionalmente. São pessoas que querem estar com Jesus na igreja, mas não querem fazer nada por isso. Esse dia atrás eu conversei com uma pessoa que ele falou bem assim para mim: eu sou crente, mas eu bebo. É crente, mas bebe? Ele falou: a Bíblia fala para não se embriagar, né? Eu posso tomar 2 copos, 3 copos, para mim não se embriagar. E eu falei: então você pode fumar também? Porque a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não fala nada de você usar droga, né? Então por que você pode fazer? Eu falei: o álcool é uma causa social que destrói várias famílias. Agora mesmo existem pessoas que abandonam tudo por causa do álcool. Então, meu amigo, eu tenho para dizer: eu vou continuar sendo seu amigo, mas você está errado. E não vou mudar os meus princípios por causa que você fala que não está na Bíblia e que você não te condena. Mas o meu princípio é esse. Eu cresci no meio evangélico por parte da minha avó, igual a Miriam falou. Eu nunca fui numa escolinha de igreja, irmãos. Eu sempre fui na igreja, mas nunca fui numa escolinha de igreja. Porque antigamente não existia isso. As crianças entravam dentro da igreja, ficavam dentro da igreja. Se fizesse bagunça, a mãe era responsável. Não existia isso. E vocês vendo a Valentina cantando aqui hoje, irmão. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês: ela veio lendo a Bíblia, ela vê a minha esposa cantando. Então o que está entrando na memória dela? O que eu estou acumulando na memória dela? Eu estou acumulando coisas boas para ela. Então quando ela vai ter esse conhecimento, e eu tive esse conhecimento de igreja através da minha avó, que sempre me ensinou a ir na igreja, que sempre me ensinou a orar. Então são essas memórias que a gente tem que colocar nos nossos filhos. Mas como que eu quero ensinar meu filho a vir na igreja, ensinar meu filho a ler a Bíblia se eu não leio a Bíblia? Não tem como, irmão. Não tem como. Você tem que ser um exemplo dentro da sua casa. E um exemplo que o seu filho veja o que você está fazendo. Imagina se eu ficar 24 horas do meu dia no Facebook e no TikTok. Eu vou ser um exemplo para minha filha? Dentro da igreja? Não vou ser um exemplo. Imagina se eu ficar o dia todo vendo televisão. Eu vou ser um exemplo para minha filha? Não vou ser um exemplo para minha filha. Mas imagina ela ver eu lendo a Bíblia. Imagina ela ver a minha esposa cantando louvor. Imagina ela ver eu orando. Aquilo dali vai começar a armazenar na memória dela. E assim como eu também, ela vai ter essas memórias dentro da mente dela. Aleluia, glória a Deus. Então, no livro de Provérbios, Salomão ele dá um exemplo clássico. Tudo que a gente faz retorna para a gente. Se você fez o bem, você não vai esperar nada de ninguém vai te dar nada. A Bíblia está dizendo que você não pode esperar nada de ninguém. Porque enquanto você está fazendo bem, o céu está vendo. E para nós que somos crentes, é isso que importa. Não importa o que os outros veem, o que importa é o que Deus está vendo que a gente está fazendo. Mas, ao contraste disso, Salomão também dá outro exemplo embaixo. Olha, o homem bondoso faz bem a si mesmo. Então todo bem que eu estou fazendo, irmã Adriana, quando eu ajudo uma pessoa, quando eu faço bem para alguém, quando eu faço isso para alguém, Deus está vendo. Mas, Adriana, que esse bem que eu estou fazendo, automaticamente, biblicamente, não é para ele, é para mim mesmo. Você está entendendo? É para mim mesmo. Isso vai contar onde, irmã Adriana? No final da minha vida. Isso vai contar no final da minha vida. Aí, em contraste, Salomão dá outro exemplo que diz bem assim: olha, mas o homem cruel,
o homem mau, a si mesmo se fere. Aí está dizendo assim, a pessoa que faz o mal, uma pessoa cruel, ela está ferindo a si mesma. É engraçado isso, né? Porque automaticamente a gente começa a pensar, se eu estou fazendo mal para a pessoa, eu estou prejudicando ela. Mas biblicamente não. Biblicamente você está prejudicando a você mesmo. E agora, para mim finalizar e fechar com chave agora, para finalizar essa pregação, para que vocês entendam melhor. Vamos supor que a gente chega no final da nossa vida, como eu comecei dizendo no começo. E a gente começou a armazenar memórias, porque o cérebro é um conjunto de memórias. A gente começou a armazenar essas memórias dentro da gente. E quando chega o final da nossa vida, que você olha e vê que não tem mais solução, e que você vê, vamos supor bem assim, cheguei ao final da minha vida, eu não tenho mais solução. Eu sinto muito te dizer, irmão, mas até para você morrer vai ser difícil, porque você não vai ter paz com você mesmo. Você não vai ter paz com você mesmo. Imagina você, irmão, que fez o mal durante uma vida, você não cumpriu princípios bíblicos, você não honrou seu pai e sua mãe, você fez o mal aos outros, mas você foi crente a vida inteira, irmão. Mas você ainda não entendeu isso, que tudo aquilo que você faz reflete em você mesmo. Você não entendeu isso. Aí chega no final da sua vida e você começa a meditar. Esse dia a minha avó tem 100 anos, esse dia ela deu uma crise de Alzheimer e ela começou a lembrar das coisas que ela fez no passado. Porque o Alzheimer é basicamente isso, né? Você começa a trazer à memória aquilo que você fez. Mas engraçado que as memórias que ela trouxe não foram memórias boas. Ela começou a lembrar de coisas que não tinha nada a ver com a vida. Ela começou a lembrar disso. Assim vai ser nós, seres humanos, quando chegar no último dia da nossa vida. Essas memórias vão voltar toda na nossa mente. Vai voltar toda na nossa mente. Isso que eu estou falando para vocês. Elas vão voltar toda na mente de vocês. Aí vocês vão começar a refletir: o que eu fiz na minha vida? Por que eu fiz isso? Será que eu vou para o céu? Você automaticamente vai começar a se condenar. Você vai começar a se condenar automaticamente. Você mesmo vai começar a se condenar. Aí você vai ficar frustrado com isso. E até para você morrer vai ser difícil. Sabia disso? Vai vir o dedo. Mas por outro lado, vamos pensar bem assim. Eu comecei a colecionar e memorizar coisas boas na minha vida. Eu fui um exemplo para meus filhos. Eu nunca desejei o mal de ninguém. Eu fui crente, não fui perfeito, mas também cumpri os princípios sem prejudicar ninguém, sem magoar ninguém. O apóstolo Paulo, eu acho tão lindo que no fim da sua vida, ele vai ser condenado. Ele fala lá em Timóteo que ele vai ser condenado. Ele escreve uma carta para Timóteo. Escreve uma carta para Timóteo no fim da sua vida. E ele começa a relatar nomes. Ele começa a falar: mas Demas me abandonou, não sei quem me fez muito mal, mas fulano me fez isso, mas fulano me fez aquilo. Eu estou aqui agora sozinho, sem ninguém comigo, só Lucas está aqui. Olha só, o apóstolo Paulo memorizando o final da sua vida. Dali ninguém mais ouviu falar no apóstolo Paulo, daí ninguém vai começar a falar nele. Ele começa a memorizar, irmão ali. Mas todo mundo me abandonou, Lucas está comigo, mas só Deus estava comigo. Aí logo lá na frente a gente vai ver um versículo que a maioria das pessoas fala, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Aí o apóstolo Paulo fala isso, e é o que a gente mais vê quando as pessoas guardam, colocar em texto, né? Mas só, irmão, que o apóstolo Paulo ele fala isso, porque se você for parar para analisar o que ele está dizendo que ele não guardou mágoa de ninguém,
ele não guardou rancor de ninguém, ele não guardou nada no coração de ninguém, ele só guardou no seu coração a fé. A fé. E o que eu vejo mais hoje em dia são seres humanos morrendo com mágoa no coração, com rancor dos outros, com raiva dos outros. Eu já vi pessoas morrendo e não pedir perdão, não ter a oportunidade de pedir, me perdoar. Então hoje vocês entendendo isso, vocês entendendo que um dia, a Bíblia fala bem assim, que a gente não sabe o dia da manhã. A gente não pode viver contando que a gente vai morrer amanhã, né? Então um dia, isso tudo que eu falei para vocês aqui, um dia, isso vai vir à memória de vocês no final da vida. E é essa memória que eu quero que vocês entendam. E com esse conhecimento, que a gente aprendeu hoje, se a gente começar a fazer diferente, se a gente começar a guardar coisas boas, fazer o bem às pessoas, se a gente começar a guardar isso, pedir perdão a quem deve ser pedido. É difícil pedir perdão? É difícil, né? Porque a gente tem que abaixar o nosso orgulho, né? Abaixar o nosso ego. A gente tem que abaixar que não, eu estou certo, fulano está errado. Não, mas fulano. A gente tem que aprender a pedir perdão. Para no final da sua vida isso não te corroer. Mas qual é o mal do ser humano? Por que o ser humano é difícil de pedir perdão? É porque ele entende que ele está certo e que ele nunca está errado. Mas a Bíblia que a gente conhece, essa Bíblia aqui fala o quê? Se a pessoa te der um tapa, vira do outro lado. O que é virar o outro lado? Para bater? É você mesmo estando certo, você pedir perdão. É você mesmo estando certo, você pedir perdão. Existem pessoas que estão armazenando coisas ruins dentro. E isso está corroendo a sua mente. É por isso que a gente vê obviamente pessoas com ansiedade, com depressão. As pessoas não conseguem entender, Adriana. As pessoas não sabem se controlar emocionalmente. As pessoas vêm na igreja todo dia e não conseguem se controlar emocionalmente. Então, o estudo que eu trago para vocês hoje, a palavra que eu trago para vocês hoje, a oportunidade de você mudar e transformar a sua vida, para que 2024 não seja como 2023, para que 2024 seja diferente. Você olha, você pega o exemplo de 2023 e 2024 você entra diferente. E você começa a se observar, olha, eu não quero mais ser conflito com ninguém, eu não quero mais guardar rancor de ninguém. Mas para isso, irmão, mas para isso o primeiro passo é fazer o quê? Pedir perdão. Né? Como que a pessoa vai entender que a gente se arrependeu se a gente não pede perdão? E o crente, irmão, nós crentes, a gente tem a mania de falar, não, eu já pedi perdão a Deus. Deus está no céu, meu irmão. Na terra, você vai ter que pedir perdão às pessoas mesmo. Não tem para onde correr, não. Se você quiser chegar ao final da sua vida e não levar nada na sua mente, e essas memórias ruins não vir sobre você e te corroer, a oportunidade é hoje. Porque a Bíblia tem um versículo para vocês e vocês entenderam, né, Moisés? Ó, se você faz o bem, aquilo dali não é para outra pessoa. Biblicamente, é para você mesmo. Mas, se você faz o mal, aquilo dali também não é para outras pessoas. Biblicamente, é para quem? É para você mesmo. E esse armazenamento de mal, que um dia vai começar a corroer o nosso cérebro no final da nossa vida. Aí você vai olhar para a pessoa, vai ver aquela pessoa lá. Aí você vai pensar bem assim, poxa, viveu uma vida inteira na igreja, ouviu tanto falar de Jesus, mas não aprendeu nada de Jesus. Não aprendeu nada de Jesus. Jesus é amor, Jesus é perdão. Mas por que nós somos tão difíceis de entender isso? Você sabia que 86% dos problemas da vida de vocês ainda não aconteceram, mas vocês acham que vai acontecer? Você sabia disso? A mente do ser humano é assim. 86% dos problemas não aconteceram e vocês acham que vai acontecer. E 90% dos problemas da sua vida foi você que procurou. Com as suas próprias mãos, com as suas próprias escolhas, com tudo
Tudo aquilo que vocês fez foi vocês que procuraram. Não foi o diabo. Foi vocês mesmos. Aleluia, glória a Deus. Não bote culpa no diabo aquilo que você que tem que mudar. É você que tem que mudar. Né? Então, onde está o nosso erro como ser humano? Isso. Entender isso. Entender que eu sei que tem coisas que eu ainda vou colher na minha vida, irmão. Mesmo sendo crente, eu sei que tem. Eu sei que tem. Se você for pegar para olhar a Bíblia, você vai ver que Davi colheu, Salomão colheu, Moisés colheu, e eu não vou ser diferente deles. Mesmo eu estando com Jesus. Mas o que eu quero fazer é decidir em diante que eu aceitei Jesus. Eu quero mudar a minha vida. Eu não quero colecionar mais coisas que eu possa colher no meu futuro. Eu quero colecionar coisas boas. Assim como eu vejo a minha memória, ele me ajudou há mais de 10 anos atrás. Vocês estão entendendo? Assim como veio isso na minha memória, o dia que eu tiver de partir dessa terra, que a gente sabe que a vida é um ciclo, a gente vai partir. Só tem 2 meios de ver Jesus: ou a gente morre, ou arrebatamento. A gente vai partir dessa terra, mas quando chegar nesse dia, irmão José, eu quero estar em paz comigo mesmo. Olhar para mim, olhar para o final da minha vida e falar assim: Senhor, eu sei que eu não fui perfeito, mas eu tentei ser perfeito. E eu quero partir dessa terra dizendo assim: olha, o que eu fiz eu paguei, mas a partir de quando eu aceitei Jesus, eu não fiz mal a ninguém. Eu não vou levar nada de ninguém. Eu não vou levar rancor de ninguém. E se alguém me fez alguma coisa, perdoe eles. Só assim, irmão. Só assim a gente vai ser pessoas melhores. Só assim as pessoas vão olhar. Sabe como é um ser humano melhor? É um ser humano que todo mundo quer estar perto. Glória a Deus. É um ser humano que você passa. Eu quero conversar com fulano de tal, porque eu sinto uma paz em fulano de tal. Eu quero ficar perto de fulano. Fulano só me dá palavra boa. Fulano não fala da vida de ninguém. Fulano não empresta ouvido para ninguém. Fulano, eu quero ficar perto dele. Aí ele me fala assim: nós somos testemunhos vivos na terra de Cristo. É engraçado, hein? Todo mundo quer ser crente, mas ninguém quer ser testemunho. É engraçado isso, né? É engraçado. Aí você vê, sabe por que a maioria das pessoas se afastam das igrejas, irmão? Não é por causa do inimigo, não, tá? Existem muitas pessoas que desanimam da igreja. Não é por causa do inimigo. Por muitas das vezes é por causa dela mesma, que ainda não entendeu quem ela é, que ainda não entendeu o propósito de Cristo na vida dela e que ainda continua imatura na igreja. E também por causa de outras pessoas que também não entenderam quem são e continuam também na igreja imatura. É por isso que as pessoas desanimam. Então hoje você tem um entendimento, entendeu? Felizmente, irmão. Se você quer andar com Jesus, servir a Jesus, mesmo você estando certo, você está errado. Não tem para onde correr. Essa é a Bíblia. Essa é a Bíblia. Mesmo você estando certo, você está errado. Infelizmente, essa é a Bíblia que eu sigo. Sabe por quê, irmão? Quando chegar no final da sua vida e você olhar para trás, porque todo mundo um dia chega e olha para trás, né? A gente começar a olhar para trás, a gente vai ver. A gente vai olhar para o nosso currículo e vai começar a ver o tanto de bem que você fez e o tanto de mal que você fez. E aonde você tiver mais, é isso que vai te corroer. Se você fez bem, você vai ter paz. Se você fez o mal, você vai continuar ali, até você entender. Irmão, nós estamos no século 21, né? 2024 está chegando aí. A gente não pode entrar na igreja e sair do mesmo jeito de 2023. A gente não pode, irmãos. Hoje é culto de missão. Missão vem significar fazer o bem das pessoas. Mas precisa você ir lá para fora, ir lá não sei para onde, ir lá não sei para onde. Não, irmão. Ele não me fez o bem sem me conhecer. Porque eu tenho certeza que ele passou por mim e fez o bem. Mas que passou mais de não sei quantos crentes e não pararam para mim.
Então você não precisa ir para longe. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Começa pela sua casa, meu irmão. Começa pela sua casa, dentro da sua casa. Sendo um pai melhor, sendo uma mãe melhor, sendo um ser humano melhor. Começa pela sua igreja, né? Começa a ser uma pessoa melhor dentro da sua igreja. Que as pessoas gostem de ficar perto de você, que as pessoas admirem você. Comece pela sua família. Comece pela sua igreja. Essa é a missão. Só para me finalizar, o estudo que a gente deu quinta-feira passada foi o seguinte: a missão começou com Abraão, foi para o povo de Israel, passou por Jesus e terminou aqui na igreja. Ali, ó. Essa é a missão. O missionário hoje são cada um de vocês, meu irmão. Vocês todos são missionários de Cristo. Imagine se cada um de vocês fizer um bem amanhã para cada um. Imagina. Então, no estudo que a gente deu, passou por Abraão, primeiro missionário, foi para o povo de Israel, foi para Jesus e finalizou aqui, ó, na igreja. Esse aqui é o grupo missionário de Cristo. Esse é o grupo que faz missão. Esse é o grupo que faz o bem, que ajuda as pessoas, que dão, mas não querem nada em troca, que dá essa mão a outra, não precisa saber. Sabe o que é? Fazendo bem, você está fazendo bem para quem? Para você mesmo. Amém, irmãos? Amém. Todo mundo conseguiu entender? Amém. E eu sei que, vamos dar exemplo, 80% do que eu falei vocês não vão lembrar amanhã, porque é automaticamente do cérebro. Mas esses 20% eu quero que vocês lembrem a seguinte frase, igual Deus falou com Josué: olha, seja forte e corajoso. Ele repetiu 3 vezes, porque ele queria memorizar. E quando a gente quer memorizar, a gente repete, né? Então Deus repetiu: seja forte e valente, seja forte e valente. Então eu vou dizer para vocês: olha, cuidado, cuidado. Se você fizer o bem, isso vai tornar para você. Mas se você fizer o mal, isso também vai tornar para você. Então que amanhã vocês guardem isso na memória de vocês, para vocês errar menos e acertar mais. Agradeço a oportunidade.